Pessoal, seguimos então com o estudo de direito penal, os crimes contra a paz pública. Na nossa aula anterior nós conversamos sobre os artigos 286 e 287. Vamos falar um pouquinho agora sobre os artigos 288 e 288-A. O artigo 288, ele teve sua redação alterada com a Lei 11.343, que é a Lei do Enfrentamento do Crime Organizado. Então o que nós tínhamos antes? Até essa lei, Lei 11.343 de 2013, perdoe-me, o crime do 288 era conhecido como formação de quadrilha ou bando. E ele tinha uma redação diferente, em que ele exigia pelo menos 4 indivíduos para a caracterização do crime. Tá? A partir de 2013, nós temos uma mudança na redação do 288, e ele passa a ser conhecido como associação criminosa. Então eu mudo o nome em iuris, de formação de quadrilha ou bando para associação criminosa, e ele passa a ter a seguinte redação: associarem-se 3 ou mais pessoas com um fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se de até metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Então perceba o seguinte: primeira coisa, com a mudança, não mudamos apenas o nome, ou seja, se antes chamávamos de formação de quadrilha ou bando, agora a gente vai ter a associação criminosa, mas eu diminuí o número de elementos, de agentes que eu preciso para caracterizar o crime. Antes ele falava mais de 3, veja que agora ele fala em 3 ou mais. Então antes eu exigia 4, agora eu estou exigindo 3. O interessante desse crime é que a gente perceba que o que eu tenho aqui é a associação dessas 3 ou mais pessoas com um objetivo perene, sereno, concreto, constante de praticar crimes. Eles não precisam praticar sequer um crime para que o 288 se consuma. Por quê? O momento consumativo desse crime vem da associação entre esses indivíduos. Então, no momento em que eles se associam, ou seja, que eles se reúnem com esse objetivo de praticar crimes no plural, eu já tenho uma caracterização aí do 288. Então, se eu tenho a reunião desses indivíduos com o objetivo de praticar vários crimes, número indeterminado de crimes, eles já consumam o crime do artigo 288. Então, no momento em que esses 3 indivíduos, ou mais de 3 indivíduos, se reúnem, e o objetivo deles não é praticar apenas um crime em particular, mas diversos crimes, um número indeterminado de crimes, o 288 já está consumado, mesmo que eles não venham a praticar nenhum desses crimes que eles pretendem praticar. Então perceba o seguinte: imagina que 3 indivíduos, ou 4, ou seja, 3 ou mais, se associam para juntos praticarem um homicídio, ou um roubo, ou uma extorsão. A gente não fala no 288. O objetivo deles é praticar um crime especificamente, e aí eles respondem pelo respectivo crime com um aumento em face do concurso de agentes. Ou o aumento está previsto no próprio tipo penal, ou é efetivamente aquela agravante genérica do Código Penal. Então, se o olhar deles, o foco deles é para praticar um só crime, eles responderão apenas por aquele crime. Agora, se essa associação, se essa reunião tem como objetivo praticar diversos crimes, um número indeterminado de crimes, e não apenas aquele crime particular, específico, nesse aspecto, o que nós vamos ter é a incidência do artigo 288. Imaginem o seguinte: imaginem que nós 3 de nós, nos reuníssemos para montar uma empresa. Alugávamos um local, constituímos a empresa, comprávamos os produtos que nós vamos vender, mobiliávamos o local. Só que dias antes a gente resolvia desfazer a empresa, ou seja, a inauguração estava marcada para amanhã,
hoje a gente desfaz a empresa. A empresa, ela existiu, ou seja, ela havia sido constituída, havia ali um estoque, mesmo que ela não tenha sido feita ou não tenha sido realizada uma única venda, mas formalmente ela existiu. É essa a ideia que eu quero que vocês tenham do artigo 288, ou seja, no artigo 288 nós vamos perceber a existência de que a associação vem com um objetivo de que eles pratiquem diversos crimes, vários crimes. Se de fato chegam a praticá-los ou não, é uma outra questão. Tá? Aqui eu queria comentar também a diferença em relação ao que está previsto, né, está descrito como como um tipo penal de organização criminosa. Então veja só, a Lei 11.343 de 2013, ela define os crimes contra a organização criminosa, os crimes de enfrentamento do crime organizado. Aqui a gente precisa entender um pouquinho esse cenário. Antes da lei 11.343, perdão, estou falando tudo errado, a Lei 12.850, tá? Antes da Lei 12.850 de 2013, a Lei 11.343 é a Lei de enfrentamento do tráfico de entorpecentes. Corrijam aí, é a Lei 12.850. Então o que acontece? Antes da Lei 12.850 de 2013, repito, 12.850, a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o artigo 288 no Código Penal, que falava da formação de quadrilha ou bando. Não havia no direito brasileiro o tipo penal, ou seja, o crime de organização criminosa. Com o enfrentamento a partir da Lei 12.850, nós passamos a ter uma divisão, uma separação na estrutura em relação ao que é organização criminosa e o que é associação criminosa. Então, 288, reescrito pela Lei 12.850, ganhou, como a gente viu agora há pouco, essa redação. 3 ou mais que se associarem para praticar crimes no plural. Então eu preciso de pelo menos 3 agentes. Eles têm que se reunir com a vontade perene de praticar crimes. Não pode ser um objetivo focado num único crime. Tem que existir aí um objetivo perene da prática de crimes. E eu não preciso realizar nenhum desses crimes para que eu tenha a configuração da conduta. Essa é a nova, atual e vigente redação do 288. Agora, a Lei 12.850 não apenas criou um novo tipo penal aí, definindo ou reconstruindo a definição do artigo 288, como ela cria pela primeira vez no Brasil o crime, o tipo penal, especificamente de organização criminosa. Então ela passa a definir a conduta de participar do crime organizado. Então a Lei 12.850, no seu parágrafo 1º do seu artigo 1º, define assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Tá? Então percebe o seguinte, a diferença ela vai ser não apenas o número de agentes, porque no artigo 288, crime de associação criminosa, ele exige apenas 3 pessoas. No crime de organização criminosa, que eu acabei de ler aqui o conceito para vocês, ele exige 4 em diante. Tudo bem, essa é a diferença mais simples a gente perceber, uma diferença numérica, uma diferença, digamos, matemática. Mas as diferenças vão muito além disso. Entende o seguinte, a diferença básica entre uma associação criminosa e uma organização criminosa é uma diferença de estrutura. Aqui eu vou seguir com aquela mesma analogia que eu fazia agora há pouco da empresa. A associação criminosa, imagina que eu construí, montei
um mercadinho no meu bairro, uma pequena livraria, um pequeno café no meu bairro. Isso seria, nessa minha alegoria, uma associação criminosa. Mas imagina que eu montei uma estrutura maior. Eu montei uma cadeia de supermercados em vários estados, tenho também uma fazenda que produz alimentos orgânicos, tenho um canal de venda pela internet, ou seja, eu tenho um conjunto de elementos que fazem com que eu tenha aí mais estrutura, mais sofisticação. Eu não montei apenas uma livraria de bairro, montei uma editora junto com a cadeia de livrarias, com a cadeia de venda pela internet, ou seja, eu tenho uma estrutura maior. Então, nessa alegoria, a diferença entre a associação criminosa e a organização criminosa é isso, tá? É uma diferença de estrutura. Ali na associação eu tenho 3 ou mais indivíduos que se associam para praticar roubos, ou para praticar extorsões, para praticar homicídios. É uma coisa mais localizada, mais específica. Quando você vai para a organização criminosa, não. Você tem uma estrutura mais elaborada. Essa estrutura, tradicionalmente, ela vai ser ou de forma piramidal ou de forma horizontal, cada uma com suas características. Então é muito comum você ter estruturas de organização criminosa que são piramidais. Eu tenho uma cúpula que de forma vertical consegue controlar aquela organização. Ou há a estrutura horizontal, né, onde você vai ter aí a separação, né, efetiva de núcleos que vão realizar atividades diferentes, ou seja, um realiza atos de corrupção, outro de lavagem de capitais, outro evasão de divisas, outro tráfico de drogas em si, o outro faz a parte de intimidação de testemunhas, homicídios, ou seja, eu tenho uma verdadeira holding, um conglomerado criminoso. Então, a grande diferença, fora essas diferenças um pouquinho mais óbvias que a gente consegue perceber, que é número de agentes, no caso da organização criminosa, ele exige que os crimes sejam transnacionais, ou pelo menos com pena de 4 anos, coisa que nós não temos na associação criminosa, mas eu quero que fique claro isso. A grande diferença é a estrutura dessas duas instituições. A associação tem uma estrutura mais enxuta, mais fechada, é um pequeno negócio de bairro. A organização não, tem uma estrutura mais hierarquizada, mais estruturada. Veja que o próprio tipo penal fala em pessoas estruturalmente ordenadas. Então eu tenho que ter essa estrutura. Não importa se a estrutura, como eu falei para vocês, é mais piramidal, mais horizontal, se é dividida em núcleos, se existe uma hierarquia vertical muito rigorosa. O que importa é que eu tenho um conjunto mais elaborado de condutas, de ações nesse sentido. Então, a associação do 288 é algo mais simples, ela tem como características exigir pelo menos 3 agentes, a ideia é que eu pratique crimes, repito, no plural, a consumação se dá no momento que eu adiro, que eu me associo àqueles outros para a prática desses crimes, e mesmo que eu não os pratique efetivamente, a mera associação com esse objetivo já representa crime. Organização criminosa não. É algo mais elaborado, exige pelo menos 4, exige que os crimes praticados ou que venham a ser praticados sejam de maior complexidade, pena tem que ser superior a 4 anos, tem que ser de natureza transnacional, exige aí efetivamente uma estruturação hierarquizada, organizada. Então a gente vai ter uma diferença de estrutura essencialmente. Tá? O artigo 288-A é o crime de constituição de milícia privada. Ele diz aí no caput: constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Isso foi inserido em 2012, não havia esse crime na redação original do Código. Então, enquanto o crime do 288, crime de associação criminosa, tem uma pena de 1 a 3 anos, o crime do 288-A tem uma pena de 4 a 8 anos. Então a gente tem uma pena maior. A doutrina critica esse tipo penal porque chega a falar que há aqui, na verdade, uma verdadeira retipificação. Ou seja, se retipificou o que já estava tipificado. Né? Eu defini como crime algo que já era criminoso. Porque se a gente analisar, qual é a diferença essencial entre
a constituição de milícia para a associação criminosa. Por que não definir, por exemplo, essa constituição de milícia apenas como uma causa de aumento de pena do artigo anterior, né? Então, na verdade, a gente percebe que esse crime ele vai ser gestado pensando muito uma realidade que nasceu especificamente no Rio de Janeiro. Tá? Vocês que devem ter assistido aquele filme Tropa de Elite 2, ele ilustra muito bem como foi a formação das primeiras milícias no Rio de Janeiro. A maioria delas formadas por policiais ou militares da ativa ou da reserva, daí porque elas acabaram por incorporar, como um processo quase que natural, uma certa estrutura militar, o que a lei vai chamar de organização paramilitar. Então, o objetivo desse tipo penal é proteger, né, tipificar, melhor dizendo, especificamente esse tipo de estrutura. Um grupo criminoso que se reúne para praticar diversos crimes, né, daí porque há uma semelhança muito grande com o artigo 288, mas a diferença viria no momento em que eu trago para essa instituição, trago para esse grupo criminal uma estrutura essencialmente paramilitar, ou seja, assemelhada, né, feita a espelho do que seria uma estrutura militar hierarquizada, com determinados postos definidos e etc. Então a gente percebe que realmente aqui não haveria, a rigor, necessidade de um tipo penal específico. Eu poderia perfeitamente ter trabalhado como uma causa de aumento de pena do artigo 288. Porém, o que ele define era a necessidade específica de atender a uma demanda, no primeiro momento, muito regionalizada do Rio de Janeiro. Depois a gente vai encontrar esse fenômeno em outros estados da federação. Mas ele inicialmente vai muito diretamente à realidade do Rio de Janeiro. O que é a diferença ali? Qual é a diferença que nós vamos ter do 288 para o 288A? É essa estruturação militar, né? Essa estruturação assemelhada, né, que a lei vai chamar de paramilitar, seria efetivamente a grande diferença entre esses dois tipos. Tá bom? A gente com isso conclui o estudo dos crimes contra a paz pública.